Hoje temos connosco a diretora executiva da UN Global Compact Network Portugal, a Anabela Vaz Ribeiro. Com ela, vamos ficar a perceber como identificamos e enquadramos os ODS no caminho da empresa para a sustentabilidade e como os ODS passam a ser e a funcionar como o enquadramento estruturante do modelo de negócio, da gestão de risco e das intenções de investimento das empresas. A Anabela é diretora executiva da UN Global Compact Portugal, é vice-presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial e é fundadora e vice-secretária-geral da UNA, United Nations Association, que foi criada em 2022. Então, só antes de passar a palavra à nossa convidada, lembrar-vos que sem avaliação das sessões não há melhoria, queiram lá preencher aquele inquérito que as minhas colegas da área da formação gostam muito e que precisa e em que é preciso o vosso feedback. E, um, e Anabela, vamos lá. Muito bem, muito obrigada pelo convite, acima de tudo, e pela oportunidade de poder partilhar aqui um bocadinho convosco, sobre aquilo que nós fazemos. Eu vou partilhar aqui uma apresentação e, como a Rita disse, tentar fazer aqui uma ligação direta à forma como as empresas e outras organizações podem utilizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, sobretudo, as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como suporte ao seu exercício de reporting. Portanto, nós temos aqui uma série de instrumentos que eu vou deixar para a vossa utilização. A maioria deles são completamente públicos e de utilização livre, porque obviamente numa sessão com o IAPMEI era aquilo que fazia sentido. E portanto espero que vocês depois possam fazer uso daquilo que eu vou apresentar aqui e obviamente depois eu partilharei a apresentação para que ela seja disponibilizada no melhor formato possível. Enfim, eu vou aqui só testar, porque nem sempre isto funciona como nós gostaríamos. Portanto, eu neste momento estou a partilhar, espero que vocês estejam a ver, e eu vou mudar de slide e agradecia só que me dissessem se o slide mudou. Mudou, muito bem, é porque nem sempre acontece e depois às vezes eu estou a tentar explicar coisas e não é possível. Pronto, só deixar aqui duas notas sobre o que é o Global Compact para vocês compreenderem porque é que nós somos a entidade que faz algum sentido estar aqui nesta conversa. Portanto, o Global Compact é a iniciativa das Nações Unidas para a Sustentabilidade, a única iniciativa dirigida ao setor empresarial. Foi fundada pelo Kofi Annan em 2000 e, na realidade, a visão que ele tinha para o mundo era que eram precisas as empresas para nós conseguirmos transformar o nosso modelo de desenvolvimento. Obviamente, mais tarde, isso veio-se a comprovar como correto, ou seja, de facto é preciso as empresas para conseguir transformar o modelo de desenvolvimento. O Global Compact baseia-se num conjunto de 10 princípios nas áreas que são já conhecidas por todos: direitos humanos, direitos laborais ou práticas laborais, proteção do ambiente e integridade ou anticorrupção. E obviamente nós somos a casa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto temos mandato para trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em cada país em que operamos e em Portugal, obviamente, essa situação é a mesma. Os nossos 10 princípios ficam nesta apresentação para vocês depois poderem explorar, mas obviamente naquilo que é o mundo desenvolvido, e Portugal faz parte dos países desenvolvidos, apesar dos problemas todos que nós neste momento estamos a sentir, cumprir com aquilo que são os princípios do Global Compact é fácil para uma entidade que seja da economia portuguesa ou, na realidade, da economia europeia, porque isto são estándares internacionais que fazem parte daquilo que é a nossa legislação nacional. E, portanto, deixo na apresentação para quem quiser explorar, mas na realidade não é nada difícil. Ora bem, qual é que é aqui o âmago, digamos assim, da nossa apresentação? É tentar, enfim, tentar passar aqui a mensagem e explicar como é que vocês podem fazer uso da ligação da vossa atividade àquilo que são os objetivos globais e os objetivos de desenvolvimento sustentável, que basicamente é a mesma coisa.
E porquê que essa ligação é relevante para o mundo empresarial? Porque, obviamente, interessa também compreender que tipo de vantagens é que isso tem para uma organização empresarial, e depois, enfim, como é que ela pode medir aquilo que é o seu impacto na agenda global. Portanto, nós vemos imensas organizações a fazer uma ligação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas a maioria das vezes, e muitas vezes na realidade, essa ligação não é efetuada da forma mais correta ou da forma até mais vantajosa para aquilo que é o trabalho da organização. E, portanto, eu vou tentar aqui fazer aqui uma explicação e ajudar-vos aqui a fazer a ligação. E depois, segundo a Rita me disse, temos aqui uma parte em que vocês podem colocar as questões que quiserem. Portanto, eu vou fazer aqui uma introdução e depois então conversamos sobre o assunto para tentarmos aqui esclarecer o máximo possível e ajudar nesta integração. Portanto, só para recordar, e penso que toda a gente sabe, a Agenda 2030 vem na sequência dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Portanto, a agenda anterior, digamos assim, era muito focada ou muito orientada para os países em desenvolvimento, e muito orientada apenas para a ação governamental ou das organizações não governamentais. Mais tarde veio-se a perceber que era preciso a participação de todos os atores para fazer esta transformação e, portanto, que não precisávamos apenas de governos e políticas públicas e de organizações não governamentais, mas precisávamos também do setor empresarial. E é exatamente aí, quando é feita a revisão da agenda, que é sempre um processo governamental, e neste momento já estamos a trabalhar sobre a agenda que vem dar sequência à Agenda 2030 e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas basicamente foram aqui incluídos também o setor empresarial naquilo que é o debate sobre aquilo que são os gaps para o mundo. Eu costumo explicar assim a agenda, portanto, a agenda não é uma agenda ambiental, é uma agenda de direitos humanos, essencialmente. Se vocês olharem para aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todos os primeiros objetivos são dedicados às pessoas, começando, obviamente, pela erradicação da pobreza, da fome, a saúde, a educação, e só depois é que passamos àquilo que são, digamos, a sustentação do planeta. E o planeta, do ponto de vista da agenda, existe para dar suporte à vida das pessoas. E, portanto, digamos que esta agenda vem de uma forma muito mais ampla, substituir a anterior, mas introduzir aqui uma série de temas que não foram contemplados na agenda anterior e que fazem falta. Pronto, portanto, os objetivos, estes quadradinhos tão coloridos, são muito apelativos, mas na realidade o que nos interessa nem é tanto o objetivo em si, mas aquilo que está atrás do objetivo. E aquilo que está atrás do objetivo são as metas dos objetivos. E, portanto, cada um destes 17 objetivos tem associado um conjunto de metas que é aquilo que deve informar as políticas públicas e a ação empresarial. E, portanto, se nós não olharmos para essas metas de uma forma muito concreta, digamos que nós não estamos a fazer uma associação correta da atividade da organização àquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, digamos que também há algumas críticas, ou seja, no sentido em que a agenda não contempla todas as áreas e todas as atividades, portanto, não fala de desporto, não fala de cultura, e, portanto, há coisas que são deixadas fora da agenda, mas se nós olharmos para as metas, elas contêm tudo aquilo que faz sustentar a vida humana com o mínimo de qualidade de vida. E, portanto, eu não estou a dizer que as outras áreas não são necessárias, estou apenas a dizer que a agenda se foca em prioridades absolutamente essenciais para todo o mundo. Obviamente, tendo em conta que a agenda é universal, e, portanto, no sentido em que ela é feita para todos os países do mundo, e, portanto, ela não é pensada para Portugal, ela é pensada para todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Na realidade, o que acontece é que nós vamos identificar que existem
metas que para Portugal, digamos que elas não são super relevantes, ou para os países da União Europeia, porque já estão alcançadas essas metas, mas do ponto de vista dos países em desenvolvimento, digamos que há um processo de transformação que ainda tem que acontecer. E esse processo de transformação não está conseguido, não está feito, e é preciso ainda um grande investimento e um grande suporte daquilo que são as organizações supranacionais e os governos dos países desenvolvidos para que essa transformação possa ocorrer. E, portanto, quando olhamos para a agenda, temos que olhar para o facto de que ela é universal, ela foca-se naquilo que são gaps de desenvolvimento, ou seja, as metas que correspondem a coisas que não estão feitas, que são necessárias ser perseguidas por todos os atores da sociedade, sejam fundações, associações, ONGs, empresas, governos, etc., e que devem, em muitos casos, ser alvo de política pública para que eles possam ser implementados transversalmente numa série de políticas. Sabemos que a agenda é composta por 17 objetivos, sabemos que ela tem 169 metas, que é na realidade aquilo que nós devemos olhar, e sabemos também que ela tem associados 230 indicadores. É muito importante olharmos para a questão dos indicadores, porque na agenda anterior não havia indicadores pré-definidos para medir o desempenho. Foi a primeira, não havia experiência e, obviamente, aprendeu-se com essa experiência. E aquilo que se verificou no final foi que foi muito difícil comparar aquilo que foi o desempenho dos diferentes países, porque a forma de medir o desempenho era diferente de país para país. E aquilo que nós medimos nos países em desenvolvimento é diferente daquilo que nós medimos nos países desenvolvidos, porque nós já alcançámos outro grau de maturidade. E, portanto, desta vez, nesta agenda, isso foi contemplado e foi pensado. E, portanto, neste momento nós temos 230 indicadores para medir o desempenho da agenda. E temos também relatórios de progresso que são efetuados pelas Nações Unidas anualmente, são lançados em julho e podem ser encontrados, por acaso não coloquei aqui, mas ainda posso fazer isso antes de partilhar a apresentação, no site da UN Stats, que é o UN Statistics. Pronto, há outros relatórios feitos por outros tipos de organizações sobre o desempenho da agenda, mas esses não são os relatórios oficiais. E, portanto, eles não se baseiam naquilo que são os indicadores que foram desenhados para a agenda. E, portanto, quando nós queremos uma informação verdadeiramente credível sobre o desempenho da agenda, devemos ir aos relatórios oficiais, que são feitos, como eu disse, em julho de cada ano. Pronto, também temos que perceber que isto é uma estrutura indivisível, ou seja, quando eu estava a dizer que isto é uma estrutura que foi pensada do ponto de vista da atividade humana e, portanto, não é, perdoem-me, os ambientalistas, mas nós não queremos um planeta super saudável se ele não puder acolher a vida na Terra, não é? Portanto, nós queremos acolher a vida na Terra, queremos que as pessoas tenham capacidade de desenvolvimento, que tenham uma vida digna e, obviamente, até que tenham mais do que uma vida digna, tenham qualidade de vida. Mas a agenda, de facto, é uma estrutura indivisível, porque nós não conseguimos fazer isso sem ter um planeta saudável. E também não conseguimos fazer isso sem trabalhar em parceria. E não conseguimos fazer isso, e agora se calhar aqui remeter para a agenda só para estarmos a olhar, sem termos de facto instituições que funcionem e que sejam eficazes naquilo que é a sua ação em cada parte do planeta. Já para não falar em cada país, mas pronto, em cada parte do planeta. E portanto, na realidade, nós temos que olhar para a agenda como uma interseção e uma forma de complementaridade entre várias atividades e entre várias coisas. Há metas que são algo contraditórias entre si. Se pensarmos, por exemplo, no proteger a terra, essa é uma meta, enfim, que implica não ter determinadas atividades na utilização das florestas ou na utilização dos rios ou das zonas marinhas, mas depois temos na parte do desenvolvimento económico e aqui no ODS 8 desenvolver o turismo. E, portanto, obviamente, quando desenvolvemos o turismo, temos um impacto sobre a natureza.
E, portanto, há aqui coisas que podem ser contraditórias. Há outras que são absolutamente suportativas, digamos assim. Ou seja, se eu tiver acesso à energia, que é o ODS 7, eu vou conseguir melhorar os níveis de educação. Porquê? Porque nos países em desenvolvimento, na maioria deles, onde não há acesso à eletricidade, também não há forma de estudar, de ter acesso à internet ou de fazer os trabalhos de casa à noite. E, portanto, o acesso à educação e o acesso a oportunidades de emprego fica comprometido porque nós não temos eletricidade. E, portanto, digamos que alguns suportam os outros e fazem os outros avançar de forma mais direta e mais significativa. Oi? Isto não muda automaticamente, sabe Deus porquê. Pronto, portanto, isto era o que eu estava a tentar explicar na questão das interações entre os objetivos e as metas. E que é algo que nós devemos levar em consideração, porque quando nós dizemos que contribuímos para o ODS A, B, C ou D, nós se calhar até estamos a contribuir indiretamente para outros ou até estamos a afetar outras áreas e outras metas por causa do nosso trabalho sobre determinada atividade. Pronto. E obviamente há aqui uma lógica de parceria coletiva. Ou seja, é impossível alcançar esta agenda sem haver algum tipo de acordo entre governos nacionais e sem haver ações coletivas, iniciativas conjuntas, trabalho sobre temas críticos para a sustentabilidade, como sejam a água, ou a produção de energia, ou o investimento nas renováveis, ou na eficiência energética, que se não for um esforço coletivo, nós não vamos de maneira nenhuma conseguir alcançar aquilo que são as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pronto. Eu deixei aqui um link. Oi? Deixei aqui um link porque nós temos no nosso site. Eu vou tentar aqui perseguir o link. Pronto. Nós temos no nosso site a agenda completa em português, que eu acho que é importante também para vocês compreenderem isso. Portanto, o site é globalcompact.pt, também não é nada especial. Mas depois temos em cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se vocês clicarem em cada um, temos as metas também traduzidas em português. Não temos os indicadores, por acaso é algo até que podemos melhorar e colocar cá o Excel que tem os indicadores. Eu posso partilhar esse Excel depois para os colegas do IAPMEI juntarem à apresentação. Mas vocês aqui podem, de forma muito direta, consultar cada uma das metas e perceber melhor como é que elas se interligam com aquilo que é a vossa atividade. E eu penso que digamos que este link pode ser muito relevante daquilo que é o vosso trabalho. Só parar aqui todas estas questões. Pronto. Imagino que estejam a ver a apresentação outra vez. Já não estamos no site, pronto, só para ter a certeza. Pronto. O que é que o que é que foi definido internacionalmente? Pronto, foi definido que, eu peço desculpa por isto estar em inglês, o Excel que eu vou partilhar em inglês porque é o original, porque é aquele que foi disponibilizado com a agenda. Basicamente, nós devemos olhar para onde? Portanto, devemos olhar, obviamente, para o objetivo, não é? Portanto, sabemos, eu dou aqui o exemplo da saúde. A saúde, no caso de Portugal, ou melhor, da agenda dos países de língua portuguesa, não é Portugal, dos países de língua portuguesa, porque isto foi traduzido pelo Brasil, não foi bem traduzido. Ou seja, o objetivo internacionalmente chama-se Saúde e Bem-Estar, porque é Health and Wellbeing, e na realidade, para português, foi traduzido como saúde de qualidade. E saúde de qualidade pode ter aqui uma interpretação completamente distinta. E, portanto, nós não estamos a falar só de ter saúde de qualidade no sentido de acesso a cuidados de saúde, mas nós estamos a falar a ir para além da saúde e focar no bem-estar. Ora, nos países que têm sistemas de saúde implementados, como é o caso do nosso, independentemente do seu grau de eficiência e de funcionamento, digamos que o acesso à saúde não é o problema principal, mas são também todas as outras condições de bem-estar. E, portanto, esta tradução aqui neste caso é relevante para aquilo que é o trabalho que nós queremos fazer.
Mas dar aqui uma outra explicação. Portanto, nós temos portanto, isto é o nome do objetivo. Este Excel tem, eu só dou aqui um exemplo, mas o Excel tem lá os 17. Portanto, tem a designação peço desculpa, tem a designação do objetivo. Vou voltar atrás. Tem aquilo que são as metas, tem o indicador internacional, ou seja, o indicador original que foi definido pelas Nações Unidas, e depois tem indicadores que foram definidos para a União Europeia. Porquê? Porque, na realidade, nos países desenvolvidos, e obviamente a União Europeia faz parte desse pacote, houve um trabalho dos institutos de estatística nacionais, incluindo o nosso INE, que olharam para os indicadores internacionais e tentaram perceber se eles eram os mais relevantes do ponto de vista do nosso grau de desenvolvimento e das nossas economias. E perceberam que, em alguns casos, era necessário ter um indicador diferente, que é isso que vocês encontram nesta coluna. E, portanto, na realidade, para além dos indicadores internacionais, nós temos uma outra coluna que tem indicadores nacionais europeus, e que são aqueles que são medidos, no nosso caso, pelo nosso Instituto Nacional de Estatística, mas que não foram pensados pelo nosso Instituto Nacional de Estatística, mas sim pelo organismo europeu que agrupa todos os institutos nacionais. E depois ainda há uma outra coluna, que neste caso não diz nada, mas noutros objetivos tem lá uma explicação, com algumas notas adicionais. Ora, quando nós olhamos para este Excel, aquilo que vocês identificam automaticamente é que isto não foi pensado para o mundo empresarial. Isto foi pensado por governos. Isto foi pensado para informar políticas públicas, para dar uma orientação sobre qual é o caminho que a política pública deve seguir em cada país para ir ao encontro daquilo que é um standard internacional, que é aquilo que nós queremos alcançar. E, portanto, não é direto do ponto de vista dos indicadores empresariais, como é que eu trabalho para esta agenda. Pronto. E esse é um trabalho adicional que tem que ser feito. Portanto, este Excel que eu vou partilhar é o original e, portanto, tem os objetivos e as metas internacionais e tem as metas europeias. Não tem o trabalho feito para as empresas, porque esse trabalho nunca foi feito por uma organização, digamos, independente. Nem por nós, nem por nenhuma outra. E que se calhar é um trabalho que nós devíamos ter feito e na altura não fizemos. Portanto, aquilo que acontece é cada entidade depois acaba por fazer esta apropriação de acordo com a sua atividade. Eu já vou dar aqui uns exemplos e vocês vão perceber melhor o que é que eu estou a dizer. Ora, como eu estava a dizer, logo em 2016, portanto, a agenda foi lançada em 2015, começou a funcionar a 1 de janeiro de 2016, está em vigor até 31 de dezembro de 2030. E na realidade, o nosso INE começou a trabalhar com os Institutos Nacionais de Estatística e que o órgão regulador que eles têm, logo nessa adaptação dos objetivos, porque toda a gente estava muito consciente que a monitorização e, na realidade, o grau de alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio não foi medido da melhor forma porque não houve esse trabalho de base. E, portanto, esta é a publicação que nós identificamos no site do INE. Portanto, o INE tem uma agenda temática que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentro dessa agenda temática tem publicações imensas, logo desde 2016. Portanto, eles começaram a trabalhar muito cedo sobre esta matéria e eles mostram quais são os indicadores que nós conseguimos medir para Portugal. Porque nós não conseguimos medir os 230 que são colocados na Agenda 2030, nós temos adaptações de alguns indicadores e, mesmo assim, para algumas áreas, nós não temos a informação que permita medir o desempenho. E, portanto, ainda há aqui, digamos, áreas cinzentas em que nós não sabemos ao certo se aquilo que nós estamos a fazer está ou não a contribuir para aquilo que é o avanço da agenda global.
mas é o que é, os dados do INE são aquilo que nós temos para poder trabalhar. Se forem ao site, veem imensos indicadores, desculpa, e veem também que se consegue perceber o desempenho ano a ano. Portanto, esta medição, até temos gráficos que são criados ao momento e, portanto, qualquer pessoa pode aceder a essa informação de forma direta, e a qualquer momento. É atualizada anualmente. A publicação direta é atualizada anualmente e os gráficos, segundo eles, são atualizados, alguns deles até mensalmente. E, portanto, nós conseguimos ver a informação de forma muito, muito atualizada e de facto, aqui devemos dar os parabéns ao INE, nós estamos sempre a dizer mal, mas desta vez temos aqui muitas razões para dizer bem. E portanto, esta é a publicação que tem os objetivos. Pronto, isto é a área do INE que tem esta informação. Eu toquei no ponto dos indicadores, mas há publicações anuais com o desempenho do país, e há outras considerações também. Vocês podem consultar indicadores diretamente ou podem tirar o PDF, dá para tirar Excel também, dá para tirar o Excel dos indicadores. Portanto, há aqui um trabalho de base muito significativo que foi efetuado pelo INE e que eu acho que também não é demais salientar. Já agora, dar aqui uma nota sobre o desempenho propriamente dito. Portanto, eu acho que a seta até mostra muito bem o sentido que as coisas têm. Somos campeões na gestão da água. Pronto, não vamos falar sobre água porque, enfim, não é o melhor momento para falar sobre água, não é? Mas nós vemos aqui que há aqui uma série de, digamos, de objetivos que estão bem posicionados, pronto, em Portugal, não é? Estamos a falar de Portugal. E, portanto, como progresso significativo não temos assim tantos, temos a água, temos, obviamente, a fome, que é extremamente importante, a redução das desigualdades e a terra, a ação climática está ali no meio, mas nós até temos boas políticas. Depois, no progresso moderado, temos aqui um conjunto significativo de objetivos. E depois, naquilo que está a ir ao contrário daquilo que nós queríamos que fosse a tendência, são as questões da igualdade de género. Eu acho que é muito importante nós não olharmos para o objetivo só para o nome, é preciso ir ler as metas, porque as coisas às vezes não significam bem aquilo que nós estamos a ver no objetivo. E, portanto, por exemplo, vou dar um exemplo muito fácil de perceber, que é aquilo que no inglês se chama um false friend. Quando nós estamos a fazer programas de capacitação nas empresas, achamos que estamos a contribuir para o ODS da educação. Não estamos. Não estamos. A não ser que nós estivéssemos a fazer educação para o desenvolvimento. Ou seja, estivéssemos a explicar às pessoas uma série de coisas sobre desenvolvimento sustentável, sobre impactos ambientais, sobre impactos sociais, sobre modelos económicos sustentáveis. De resto, não estamos. Porque quando estamos a falar do ODS de educação, estamos a falar de acesso à educação, sobretudo, de educação para o desenvolvimento, e de algumas outras coisas que estão lá espalhadas pelas metas. Portanto, é muito importante nós não olharmos apenas para o nome do objetivo, mas nós termos consciência de o que é que está ali dentro das metas. Pronto. Pronto, nós aqui vemos que, enfim, Portugal está nos primeiros lugares da implementação da agenda. A última vez que eu vi, nós estávamos em 27º lugar, entre 196 países, portanto, nós estamos bem localizados, porque as nossas políticas públicas até estão alinhadas com aquilo que são os objetivos globais. Obviamente, as nossas políticas públicas estão alinhadas com a União Europeia, e o Green Deal está alinhado com a Agenda 2030 e com o Acordo de Paris. Portanto, não é estranho que o nosso desempenho até seja positivo. E depois temos alguns vermelhos e depois os brancos são aqueles que nós não conseguimos medir. Mas pronto, não estamos mal do ponto de vista da implementação da agenda, embora obviamente ainda exista muito trabalho a fazer e também muito trabalho de reporte e de recolha de informação que nem sempre também é fácil para o INE conseguir todos esses dados.
Pronto, então agora passando mesmo àquilo que é a prática e aquilo que é a mensagem principal. Digamos que há três grandes níveis de alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O primeiro nível de alinhamento, e é aquele que nós encontramos na maioria dos exercícios de reporting, tem a ver com as entidades olham para os quadradinhos, veem o nome do objetivo e acham que estão a trabalhar para ele. Infelizmente, isto é a maioria daquilo que nós identificamos nos nos relatórios de sustentabilidade, ou relatórios ESG, ou relatórios sociais, em que a entidade declara que contribui para o ODS quando está a trabalhar sobre determinado tema. Qual é o problema disto? O problema disto é que, digamos que, quando nós só identificamos o que já estamos a fazer e tentamos associar o que estamos a fazer àquilo que são os objetivos, nós não estamos a contribuir para nenhum processo de transformação, não é? É fácil de perceber. Portanto, nós não estamos a contribuir para o alcance das metas. Nós estamos apenas a dizer que aquilo que a nossa entidade faz, seja em que área for, está alinhado com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou com o objetivo. Portanto, eu dou formação, eu contribuo para o ODS 4. Eu tenho seguro de saúde, eu contribuo para o ODS 3. Não é assim. Infelizmente, lamento, mas não é assim. E, portanto, é preciso fazer um trabalho um bocadinho mais profundo do que apenas declarar que se contribui para os objetivos e fazendo apenas a associação àquilo que são políticas internas ou procedimentos internos ou iniciativas ou aquilo que a entidade tiver. Pronto. E, portanto, nós temos que passar para outros níveis de desenvolvimento. Pronto. Quais são os níveis de desenvolvimento? A seguir temos o segundo, portanto, que é este, que é a integração estratégica, e que basicamente olhamos para os objetivos como, olhem, como nós olhamos para os mapas de incentivos, que é tentar chegar àquilo que o mapa de incentivos tenta promover. Não é? Ou seja, quando temos, por exemplo, um incentivo para a eficiência energética, nós tentamos estabelecer metas de eficiência energética e depois tentamos identificar quais é que são os instrumentos, os investimentos que nós temos que fazer para alcançar aquelas metas. Aqui é exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu identifico um conjunto de prioridades, identifico um conjunto de investimentos que estão alinhados com aquilo que é a designação global e aquilo que é necessário para a transformação e para um modelo de desenvolvimento diferente daquele que nós temos atualmente. E digamos que o número de entidades que faz isto já é bastante mais baixo. Pronto. Neste nível de desenvolvimento, vocês têm que ter passado pelo aquele grau de conhecimento das metas que neste momento a maioria das entidades até desconhece que há metas. Portanto, se vocês desconheciam que havia metas, não se sintam mal com isso, porque eu diria que 99% do mundo não sabe que existem metas associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, as pessoas conhecem a agenda também não são os objetivos, são coisas distintas. As pessoas conhecem os objetivos, mas depois não conhecem as metas associadas e conhecem ainda menos os indicadores, o que não é estranho, porque os indicadores foram desenhados para países e são muito poucas as entidades que fazem o trabalho de tentar associá-los àquilo que é a sua atividade em particular. Portanto, na integração estratégica, nós estamos a tentar que os objetivos influenciem prioridades organizacionais. Portanto, quando nós vemos, por exemplo, no ODS 13 fala-se do Acordo de Paris, e portanto nós sabemos que a Agenda 2030 é um dos planos globais que existe para a humanidade e para informar políticas públicas, e também sabemos que o Acordo de Paris, de forma mais sectorial e portanto de forma ligada apenas à energia e ao clima, o Acordo de Paris é aquilo que influencia as políticas climáticas de cada país. E, portanto, quando nós desenhamos aquilo que é o nosso trabalho e quando tentamos identificar as prioridades que vamos seguir, nós devemos olhar para aquilo que são os instrumentos globais.
Porquê? Porque o mundo vai se alinhar por aquelas metas e por aquelas diretrizes globais e, portanto, ter a nossa organização nessa rota, obviamente, vai nos beneficiar em termos de competitividade, mas eu também já vou aqui resumir algumas vantagens de fazer esta associação. Depois, obviamente, temos ainda o nível seguinte. Pronto, e o nível seguinte é: nós já temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ligados à materialidade, portanto, àquilo que são os temas materiais para a minha atividade, e, portanto, os temas prioritários da ação em termos de sustentabilidade, seja a redução de resíduos, saúde e segurança no trabalho, diversidade e inclusão, a redução das emissões, a redução do consumo de água, quer que seja, e introduzo estes objetivos e estas metas e faço uma ligação com os indicadores de desempenho da minha organização e introduzo isso na remuneração variável de quem gera estas coisas na organização. E, obviamente, depois fazem parte daquilo que é o reporting, da empresa. Digamos que o número de organizações que faz isto é baixo. Existem algumas, as grandes organizações globais internacionais fazem esta associação, porque, obviamente, quando se trabalha multipaís e quando se tem cadeias de abastecimento globais, tem que se olhar para alguma coisa que é supranacional, que é isto que acontece aqui. E depois, obviamente, essas entidades acabam por influenciar a sua cadeia de abastecimento. Qualquer que seja o nível de alinhamento com os ODS, há uma mensagem clara que eu gostava de deixar, que é: nunca se consegue trabalhar para os 17. Portanto, quando uma entidade diz nós contribuímos para todos, não. E porquê? Porque ninguém consegue trabalhar para 169 metas ao mesmo tempo. É impossível. Bem, a não ser que alguém consiga mesmo, mas isso terá que nos demonstrar, que é para nós depois colocarmos isso como boa prática internacional. Mas tipicamente isso não é possível. E, portanto, é normal que qualquer entidade tenha algumas áreas que são o foco da sua atenção. E, obviamente, depende imenso do setor de atividade. Há setores de atividade onde a água é fundamental, há setores de atividade onde a natureza é fundamental, há setores de atividade que se baseiam na lógica da educação e há setores de atividade que se baseiam no mar. Portanto, depende imenso. Agora, uma coisa é certa: quando nós estamos a trabalhar, por exemplo, vou dar o exemplo do trabalho digno, quando nós estamos a trabalhar para as metas do trabalho digno, sem dúvida nenhuma que indiretamente nós estamos a influenciar a pobreza e a fome. Indiretamente. Agora, a pobreza e a fome não são o foco da atividade empresarial da entidade A, B, C ou D, a não ser em situações muito particulares. Portanto, há um impacto indireto, sem dúvida nenhuma, sobre muitos objetivos, mas quando nós estamos a tentar estabelecer prioridades, o que nós devemos fazer é selecionar um conjunto de ODS e um conjunto de metas, porque eu posso escolher o ODS 8 e não trabalhar para as metas todas, posso trabalhar para a meta 1 e 2, por exemplo. E isso digamos que é a forma certa de abordar este tipo de questões. Pronto, porque é que este alinhamento é tão relevante? Eu imagino que vocês também já tenham abordado isto noutras áreas, que é basicamente o racional. Porque neste momento os mercados financeiros estão estruturados à volta de critérios de sustentabilidade, aquilo que nós chamamos tipicamente os critérios ESG. E, portanto, quando se olha para o desempenho de uma entidade, nós queremos ver desempenho social, queremos ver desempenho ambiental, queremos ver, obviamente, equilíbrio económico, e isso faz com que, do ponto de vista das instituições financeiras, haja aqui uma melhoria do acesso ao capital e uma redução do custo de financiamento, porque uma entidade que está neste alinhamento tem menor risco do ponto de vista de uma instituição financeira, porque significa que ela cobra mais bases, trata mais temas, está consciente dos seus impactos e está atenta àquilo que são as tendências internacionais e sabe que há alguns perigos que podem vir
daquilo que são riscos físicos ou daquilo que é o acesso a matérias-primas, ou fatores de produção. Pronto, e portanto, aqui uma primeira relevância, digamos assim, deste alinhamento. Depois, obviamente, nós sabemos que, como a agenda foi desenhada para informar políticas públicas, nós vemos neste momento a agenda na legislação de vários países. Vemos, obviamente, na base do Green Deal, quem já leu a legislação europeia, e todas as diretivas começam com este enquadramento. Portanto, a base é a Agenda 2030 e o Acordo de Paris. E, portanto, nós sabemos que a raiz de muita da legislação que nós estamos a encontrar, e é o caso da CSRD, da Triple D, da transparência salarial, todas essas, estão relacionadas com a Agenda 2030 e vêm das metas que estão na Agenda 2030. Isto não é verdade apenas na União Europeia, também é verdade no Médio Oriente, é verdade no Japão, é verdade nos Estados Unidos, apesar dos pesares e das discussões que nós temos assistido. E depois, obviamente, é um fator de diferenciação estratégica, ou seja, se eu for uma empresa que atua globalmente e que tenha que ter atenção a múltiplos riscos, porque também tenho riscos de acesso ao capital e de abandono de investidores, obviamente eu vou escolher entidades que me apresentem mais garantias. E, portanto, eu quero entidades que consigam evidenciar que estão a trabalhar sobre questões ambientais e sociais, porque essas representam menos risco para a minha organização, porque estão mais preparadas para enfrentar as alterações climáticas, porque estão mais preparadas para enfrentar flutuações de mercado, porque são mais resilientes socialmente, por mil razões. E, portanto, digamos que estes três grandes motivos, há muitos mais, mas explorando ou agrupando aqui nestes três pontos, permite-nos perceber que nós beneficiamos muito de fazer esta ligação. Além de que, também vos digo outra coisa, é uma forma interessante de promover uma reflexão interna sobre esta matéria e para as pessoas internamente conseguirem compreender melhor, não apenas alguma legislação que nos é imposta, mas também porque é que é relevante eu começar a trabalhar sobre o tema A, B, C ou D e nunca tinha pensado nisso. Portanto, de facto, há aqui um racional que eu recomendaria e uma reflexão que eu recomendaria que fizesse. Pronto, como é que nós podemos, ou como é que uma empresa pode operacionalizar isto? Enfim, primeiro começar por perceber o que ela impacta diretamente, portanto, que tipo de impactos é que eu tenho, sobre a natureza, sobre o ambiente económico, sobre as questões sociais, como é que é a caracterização da minha entidade, portanto, fazer um exercício de materialidade, vocês também já tiveram estas matérias anteriormente. Depois, não olhar para o objetivo, mas olhar para as metas, e portanto eu já vos dei aqui o nosso site que tem lá as metas todas, ODS, vocês podem consultar e vou partilhar o Excel para que vocês consigam também ver. E obviamente interessa que a entidade consiga olhar para aqueles indicadores, perceber se aquele indicador faz sentido do ponto de vista empresarial e quando não faz sentido fazer ali uma adaptação. Eu já vou dar aqui dois ou três exemplos para vocês verem na prática. Porquê? Porque, e aqui com este trabalho todo percebe-se que de facto ninguém trabalha para 169 metas, até porque muitas delas estão orientadas apenas para política pública genericamente ou para países em desenvolvimento. E, portanto, nem sequer faz sentido serem trabalhados empresarialmente por uma entidade que está num país como Portugal. Mas digamos que aqui o passo 3 é o mais difícil, eu diria, mas também não é feito para tudo. Portanto, a entidade escolhe, sei lá, 10 metas a que contribui mais diretamente, faz esse exercício de adaptação àquilo que é a sua realidade, e depois então consegue acompanhar esse desempenho. Pronto. Depois vem o problema de medir o contributo, porque uma coisa é eu medir o meu desempenho, portanto, eu saber se estou a fazer ou não estou a fazer aquilo que eu defini para a minha organização, outra coisa é eu saber se estou a contribuir para os objetivos globais. Pronto. Toda a gente contribui, ou seja, obviamente, quando uma entidade trabalha de forma séria, e responsável, melhor dizendo, não é séria, mas responsável,
há um contributo, às vezes não é o mais direto porque a entidade é muito pequenina e, portanto, até é direto, mas digamos que o impacto é muito reduzido. Portanto, é muito difícil dizer que nós impactamos sobre a meta X ou a meta Y devido à nossa dimensão. Por isso é que eu às vezes ponho contributo. Pronto, é um contributo, mas às vezes não é fácil associar aquilo que é o desempenho da organização àquilo que é o contributo para o objetivo. E, portanto, aqui torna-se muito importante olhar para aquilo que são os indicadores nacionais e tentar perceber qual é que é o nosso papel nesses indicadores nacionais para depois poder dizer então que a entidade impacta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ou as metas X, Y ou Z. Pronto. Imagino que haja imensas perguntas, mas eu estarei cá para responder. Vou dar agora os exemplos e a seguir já vamos a isso. Ora, bem, dar aqui um exemplo relacionado, por exemplo, com a igualdade de género, em que a meta, portanto, isto é a meta tal e qual original, digamos assim, acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e raparigas em todo o mundo. Depois o KPI para a UE, não para o mundo, mas para a UE. É a diferença salarial, é o gap salarial. E agora tem-se falado imenso de gap salarial, transparência salarial, etc. Existem imenso trabalho sobre a nossa Comissão para a Igualdade no Trabalho e do Emprego, imenso trabalho também da ACT, enfim, há aí um movimento para tentar notificar as empresas que tenham um gap salarial superior a 5%. E, portanto, digamos que aquilo que a empresa poderia fazer, aqui não é preciso um KPI adaptado, ou seja, eu consigo avaliar a diferença salarial no país, mas também consigo avaliar a diferença salarial na minha organização. E, portanto, isto é um exemplo de meta. Uma das metas da empresa podia ser simplesmente avaliar o gap salarial e, portanto, fazer esse exercício todo. Mas outra das metas pode ser portanto, já fiz a avaliação do gap salarial, pode ser reduzir a diferença salarial a 5%, nas categorias de trabalho X, Y ou Z até à data não sei quanto. Pronto. E, portanto, isto é um exemplo. Depois, na segunda meta, que é eliminar todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas, hum, digamos que há aqui um KPI que foi transformado para a UE, que é a proporção de lugares ocupados por mulheres nos parlamentos nacionais por país. As empresas não têm parlamentos, mas têm conselhos de administração e têm órgãos de direção. E tem outras funções, imaginem, funções muito masculinizadas, podia ser também um KPI adaptado para ser utilizado aqui. E, portanto, digamos que isto é um exemplo do KPI adaptado e depois, obviamente, a entidade escolhe as suas metas e tem aqui uma forma muito direta de conseguir mostrar que está a trabalhar para o indicador A, B, C ou D. Ok? Pronto, é um exemplo aqui da igualdade de género. Até porque o desempenho cá não está no melhor. Pronto, escolhemos aqui também indústria, inovação e infraestrutura devido à entidade com quem estamos aqui a estabelecer esta parceria. E temos aqui na meta 9.4 até 2030 modernizar as infraestruturas e reabilitar as indústrias para torná-las mais sustentáveis, com maior eficiência no uso de recursos, a maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente corretos, com todos os países atuando de acordo com as respectivas capacidades. Pronto. Digamos que o KPI global, este não é da UE porque não foi preciso ser adaptado, é a emissão de CO2 por unidade de valor acrescentado, ou seja, por peça, digamos assim, por produto produzido. E, portanto, podia-se ter aqui um KPI adaptado e fazer por serviço, por peça, por deslocação, por o que nós quisermos. E depois podemos ter a meta da empresa, que pode ser reduzir em X% a emissão de CO2 por unidade, por ano, por área de negócio, enfim, linha de produção. Depois cada um adapta da forma como achar melhor. Depois, aqui na meta 9.5, dinamizar a investigação científica, melhorando as capacidades tecnológicas dos setores industriais em todos os países, em particular nos países em desenvolvimento, incluindo até 2030, incentivo à inovação
e aumento substancial do número de investigadores em ID por milhão de habitantes, bem como das despesas públicas e privadas em ID. Portanto, é uma meta governamental, mais uma vez. No KPI global, temos as despesas em ID em proporção do PIB e, obviamente, podemos ter as despesas em ID em proporção do volume de negócios. Portanto, é uma adaptação muito simples de fazer. E depois podemos ter uma meta, que é aplicar X% do volume de negócios ou da margem em atividades de ID. Ou contratar X doutorados para trabalhar na área não sei de quê. Pronto, portanto, estou a dar exemplos de metas que podem depois ser utilizadas do ponto de vista da ligação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E por fim, aqui no 13, reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação aos riscos relacionados com o clima e às catástrofes naturais em todos os países. E depois tem o KPI da UE, gases com efeito de estufa por país. E nós sabemos que existe um processo, uma estratégia de descarbonização da Europa em curso. Existem metas para serem alcançadas de redução das emissões até 2030 e de neutralidade carbónica. Podíamos ter aqui um KPI adaptado, que é apenas o cálculo das emissões de âmbito de 1, 2 e 3 da empresa. Podíamos ter uma meta de reduzir em X% as emissões de 1 e 2 até, sei lá, 2027, ou até começar a calcular as emissões de âmbito 3 para aquilo que são as categorias relevantes do ponto de vista da empresa. E, portanto, digamos que há aqui uma adaptação que não é nada complicada, em muitos das metas não é complexa, mas obviamente implica aqui alguma, alguma reflexão, obviamente, e até se calhar alguma partilha também com outras entidades. Pronto, deixava aqui, antes das questões e da conversa convosco, aqui um instrumento de apoio que foi criado pelo BILEB e pelo Global Compact, que se chama SDG Action Manager, que basta criar o perfil e a entidade pode fazer um autodiagnóstico por Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, mas quando coloca a sua atividade, portanto, o setor de atividade a que pertence, aquilo diz logo quais é que são prioritários para a vossa atividade e normalmente são 3, 4. E com um conjunto de perguntas vocês ficam a perceber qual é o nível de desempenho relativamente a cada objetivo para a vossa organização. Pronto, e deixo isto como ferramenta adicional de trabalho para quem tiver interesse. Pronto, também há um manual para os indicadores, para a utilização dos indicadores para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, portanto, quem tiver interesse em aqui explorar um bocado os indicadores e depois tentar fazer uma adaptação ao seu caso concreto, obviamente pode utilizar estes instrumentos da melhor maneira possível. Os relatórios globais de progresso global, enfim, são um bocado genéricos, ou seja, falam dos temas para o mundo inteiro. São interessantes de ler, até para nós acompanharmos o progresso e o que é que acontece nas principais regiões do mundo, mas são menos informativos ou são um apoio menos bom naquilo que tem a ver com a implementação na prática, naquilo que é a vossa organização, e por isso eu também aqui não explorei muito. Mas pronto, estou disponível para as questões que queiram colocar, e pronto.